Qual foi a audiência da Rede Record com Corinthians e Fluminense? Você já se perguntou como a audiência de um jogo pode revelar muito mais do que apenas números? Na última quarta-feira, Corinthians e Fluminense se enfrentaram em um duelo que não apenas movimentou o campo, mas também as telinhas de todo o Brasil. A transmissão pela Record trouxe surpresas que vão além do placar final. O que será que os dados de audiência nos dizem sobre a paixão do brasileiro pelo futebol? Prepare-se para descobrir insights que vão te surpreender e talvez até mudar a forma como você vê o esporte mais amado do país. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o lugar certo para quem respira futebol e gosta de estar por dentro de tudo que rola, principalmente quando o assunto é a audiência dos jogos. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bora falar sobre Corinthians e Fluminense e os números surpreendentes dessa partida na Record. Na noite de 16 de abril de 2025, a Record transmitiu o confronto entre Corinthians e Fluminense pela quarta rodada do Brasileirão. A partida, realizada na Neoquímica Arena, terminou com a vitória do Fluminense por 2-0. No entanto, o destaque não ficou apenas dentro de campo, mas também nos números de audiência alcançados pela emissora. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a transmissão registrou uma média de 11,8 pontos na Grande São Paulo, com pico de 15,5 pontos e 18,2% de participação share. Esses números representaram a vice-liderança no horário, ficando atrás apenas da Globo, que exibia a novela Vale Tudo, com média de 19,6 pontos. A Record chegou a liderar a audiência por 2 minutos durante a transmissão, superando momentaneamente a concorrência. No Rio de Janeiro, a emissora também obteve bons resultados, com média de 8,1 pontos e pico de 10, além de 12,5% de share. Esses dados refletem o interesse do público pelo futebol na TV aberta e a força das torcidas envolvidas. A performance da Record com o jogo entre Corinthians e Fluminense destaca a crescente rivalidade entre as emissoras na disputa pela audiência durante o Brasileirão. A audiência registrada pela Record na transmissão de Corinthians e Fluminense não foi apenas um número alto. Ela carrega uma série de sinais sobre o momento atual da TV aberta no Brasil e o espaço que o futebol ocupa nesse cenário. O Corinthians, como um dos clubes com maior torcida do país, tradicionalmente movimenta grandes volumes de espectadores sempre que entra em campo, especialmente quando o jogo é exibido em canal aberto. Dessa vez, o fator Fluminense também trouxe peso. O clube carioca vem de boas campanhas e atraiu olhares até de fora do Rio. Mas o que chama a atenção é a movimentação estratégica da Record. A emissora escalou uma equipe de transmissão forte, com narradores e comentaristas conhecidos, e posicionou o jogo em um horário competitivo. A escolha de começar a transmissão mais cedo também fez diferença. Ao iniciar o jogo antes do pico tradicional das novelas da Globo, a Record conseguiu fisgar o público antes que ele se estabelecesse na concorrência. Isso pode explicar por que, mesmo com a forte concorrência da novela Vale Tudo, a emissora chegou a liderar por alguns minutos. Além disso, o jogo não foi exibido apenas em São Paulo e Rio. Em várias outras regiões do país, a Record também levou ao ar a partida. E em algumas delas, os números foram ainda mais expressivos. Em cidades como Campinas e Goiânia, por exemplo, o jogo chegou a alcançar picos de audiência que bateram com a programação da Globo local. Isso nos leva a uma reflexão importante. O brasileiro continua apaixonado por futebol e quer acompanhar seu time onde for possível, seja na TV por assinatura, no streaming ou na velha e boa TV aberta. Quando uma emissora como a Record investe em transmissões ao vivo de qualidade e consegue envolver torcidas de peso, o resultado costuma ser positivo. E nesse caso, foi mais do que isso. Foi uma sinalização clara de que há espaço para uma concorrência real no horário nobre das quartas-feiras. Outro ponto interessante é o efeito dessa audiência nos bastidores da TV. Com esses números, a Record ganha moral para negociar novas partidas e, quem sabe, ampliar seus pacotes de direitos de transmissão. Já a Globo, que liderou com a novela, mas viu a concorrência colar no retrovisor, talvez comece a repensar sua programação para o meio de semana, especialmente em praças onde a audiência de futebol tem mais força. O espectador, por sua vez, sai ganhando. A briga por audiência força as emissoras a entregarem conteúdos de melhor qualidade, com transmissões mais bem produzidas, cobertura pré- e pós-jogo e até inovação nos formatos. A tendência é que, com o avanço das tecnologias e da segmentação de conteúdo, essa disputa se intensifique ainda mais nos próximos campeonatos. Por fim,
vale destacar como o engajamento digital acompanha esses números. Durante o jogo, as redes sociais ficaram cheias de comentários, memes, debates e até críticas à narração, o que mostra que a experiência do torcedor vai além da TV. A audiência tradicional está se cruzando cada vez mais com o engajamento online. E quando essas duas frentes se unem, o resultado pode ser explosivo, em números, em repercussão e em impacto. Quando olhamos para os dados de audiência do jogo entre Corinthians e Fluminense na Record, percebemos que estamos diante de muito mais do que um simples número de Ibope. Estamos falando de um sinal claro de que a dinâmica da televisão esportiva no Brasil está mudando, e rápido. Durante anos, a hegemonia das transmissões ficou nas mãos de um grupo restrito, mas hoje a disputa está aberta e o público tem demonstrado que está disposto a acompanhar futebol onde houver qualidade, emoção e, claro, o seu time do coração. Corinthians, com sua torcida gigantesca e engajada, é um fenômeno à parte. Sempre que o time entra em campo, especialmente em jogos transmitidos em sinal aberto, há uma movimentação quase automática da audiência. Mas a surpresa dessa vez foi o desempenho da Record. A emissora conseguiu capturar essa atenção e transformá-la em resultado concreto, tanto na televisão quanto na repercussão nas redes sociais. E isso nos leva a uma pergunta mais ampla. O que define o sucesso de uma transmissão hoje em dia? Não basta mais apenas colocar o jogo no ar. O público espera comentaristas que falem a língua do torcedor, uma cobertura envolvente e cada vez mais interatividade. A Record, ao colocar narradores mais próximos do público, ao ajustar o horário da partida e ao criar chamadas impactantes ao longo do dia, mostrou que entendeu parte dessa equação. Do outro lado, a Globo ainda mantém uma força colossal na televisão brasileira, especialmente com seus produtos de dramaturgia. A vitória da novela Vale Tudo na média geral mostra que o hábito de consumo ainda é dividido, mas também escancara que, se a concorrência continuar entregando bons produtos, esse equilíbrio pode mudar. Há também uma questão regional interessante aqui. Em lugares onde as torcidas são mais fragmentadas, ou onde há rivalidade mais acirrada, o impacto da audiência pode variar bastante. Em São Paulo, por exemplo, o Corinthians puxa a média para cima com facilidade. Mas no Rio, com o Fluminense em alta, o comportamento da audiência também se mostrou favorável. Isso reforça a ideia de que jogos com torcidas grandes e em bom momento tendem a gerar mais engajamento, tanto em audiência tradicional quanto nas redes sociais. Outro ponto que vale ser destacado é como esses dados de audiência vão além do futebol. Eles influenciam decisões comerciais, impactam o valor dos direitos de transmissão e até ajudam a moldar o calendário do campeonato. Quando um jogo atinge picos de 15 pontos na audiência, ele não está só divertindo o público, está também movimentando anunciantes, patrocinadores e a própria imagem das emissoras envolvidas. Essa disputa, no fim das contas, é saudável. Ela aquece o mercado, amplia as possibilidades para quem consome futebol e pressiona por uma entrega cada vez melhor. Para o torcedor, o benefício é claro: mais opções, mais qualidade e, quem sabe, menos dependência de uma única emissora para acompanhar o seu time do coração. Se o jogo entre Corinthians e Fluminense dentro de campo foi um espetáculo, fora dele foi um termômetro preciso do momento da televisão esportiva brasileira. E os números falam por si. A audiência não mente, e quando o futebol entra em campo, o Brasil para assistir. Parabéns para você que ficou até o final do vídeo. Isso mostra que você, assim como a gente, ama futebol de verdade e se interessa pelos bastidores que vão além das 4 linhas. Agora, quero saber sua opinião. Você acha que a Record pode se firmar como uma força nas transmissões do Brasileirão? A audiência desse Corinthians e Fluminense foi só o começo? Deixa aqui nos comentários a sua visão sobre o jogo e sobre essa disputa de audiência entre as emissoras. A gente lê tudo e responde sempre que dá. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando vídeos como esse, direto ao ponto, com informação, análise e sempre com a linguagem de quem vive o futebol intensamente. E já tem vídeo na tela final para você continuar maratonando conteúdo top sobre futebol e audiência. Clica aí e vem com a gente.